Muito bem, nesse bloco estaremos falando dos hidróxidos orgânicos. Vale fazer uma ressalva aqui que muitas pessoas pensam que orgânico, o nome orgânico, significa plantas, coisas da natureza, coisas até vegano. Não é isso. Em química e bioquímica, orgânico significa somente uma coisa: existem compostos de carbono na ligação química, ok? Então não se deixe enganar. Às vezes alguém fala assim, esse relaxamento é orgânico. Ah, você pensa assim, porque veio de uma plantinha, veio de uma... Não. Quer dizer nada. Só quer dizer que há carbono nessa ligação química. Ok? E há até uma certa interação com qualquer mecanismo vivo. Ok? Por isso a absorção da amônia é muito presente durante o relaxamento. Nós vamos falar disso daqui a pouco, mais sobre isso. Questões dos ativos. Ativos derivados de amônia, por exemplo. Quais? Tioglicolato de amônia, tiolactato de amônia, tioglicolato de monoetalonamina, hidróxido de amônia, entre outros. Todos eles derivam, vêm na cadeia ramificada da amônia. Amoníaco, por exemplo, eles vêm da cadeia de amônia. Todos eles têm uma característica muito peculiar. Aquele cheiro muito característico da amônia e do amoníaco. Então, eles são classificados como orgânicos pela presença de carbono e tem essa característica. Além do que, eles funcionam muito bem no quesito cacheamento do fio. Eles funcionam também nos alisamentos. Mas vamos entender daqui a pouco quais as vantagens e desvantagens de cada sistema. A amônia é uma delas. Então, muitas pessoas usam derivados de amônia para pré-relaxamento antes de uma definitiva, relaxamentos com teor de alisamento de até 80%, pré-relaxamento antes de uma progressiva com ativo hiperácido e assim por diante. Nos trabalhos de cacheamento, é preciso um certo conhecimento prático sobre as técnicas usadas para se cachear cabelo, com o uso de bigudi, com o uso de bumerangue, com o uso de tubinhos de plástico. São técnicas que você vê aos montes aí em vários tutoriais da internet. Mas o importante é saber os mecanismos que funcionam nesse sistema. É importante lembrar que, já que tem carbono, haverá uma troca química ali. Perca de carbono, reposição de carbono são imprescindíveis para um bom preparo do cabelo. Por isso, o tratamento antes do procedimento é muito importante. Visto isso, vamos entender agora como é que funciona o relaxamento de amônia. Vale lembrar aqui, essas aqui são as pontes de sulfito de enxofre. Esses S alinhados aqui são as pontes de sulfito de enxofre. Vale lembrar que cada macromolécula do cabelo, de queratina, que segura o cabelo na estrutura que ele tem por ligação 2 átomos de enxofre. É exatamente nesse átomo que o relaxamento e o alisamento vai mexer. Então, por isso, um cabelo tratado com queratina, colágeno, elastina ou creatina repõe em partes esse enxofre que, se não está ali, ele ficará longe dali depois do relaxamento. Por isso, o tratamento antes do procedimento é muito importante. A indústria, inclusive, nos relaxamentos, coloca em série, quando possível, na fórmula, queratina para reposição do enxofre que foi perdido. Por que essa preocupação com o enxofre? Porque o mecanismo de modificação é muito violento. Por mais tranquilo que seja fazer um relaxamento de amônia, ele tem mecanismos ali extremamente complexos. E vamos entender um pouquinho agora. As pontes de enxofre de um cabelo normal são assim: carbono, enxofre, enxofre, carbono. Então foi feito nessa sequência com algumas cores diferentes para você entender a modificação. Assim que entra em contato com o ativo, começa a modificação. Vale lembrar que no caso da amônia, os derivados de amônia, os orgânicos, ele demora um tempo para começar a desligar o enxofre.
Tempo esse que começa em 8 a 12 minutos. Ou seja, eu coloco o produto no cabelo, ele vai interagir dentro do fio primeiro, alcalinizando, abrindo a cutícula, achando as pontas de enxofre, por ligação venal com o carbono, achamos o enxofre. Agora nós vamos desligá-lo. Olha só o que acontece. Você percebe aqui que a fileirinha de carbono, enxofre, que estava nessa posição, agora já denota uma outra posição. Por quê? O enxofre está separado agora numa nova sequência. Esse é o amolecimento do fio. Ok? Eu coloco em contato com o ativo, o desligamento proporciona o amolecimento do fio. Por isso, eu devo aplicar o produto o mais rápido possível. O cabelo já estará preparado para essa transformação e eu tenho um tempo de pausa a qual o produto funcionará. Isso no caso da amônia. Então, ela entrou em contato com a fibra, procurou os átomos de enxofre e carbono interligados, as pontes de disulfito de enxofre, e proporcionou, através da alcalinidade de 9 a 11,3, o desligamento. Então, aqui o cabelo desligou-se, ou seja, eu amoleci o fio. O que acontece após isso? Essa fase, contato com o ativo e desligamento, começa em mais ou menos 8 minutos. E se estende até mais ou menos 24 minutos. A partir do desligamento, o enxofre perdeu seu lugarzinho. A amônia também já oxidou parcialmente. Então ela perde a potência, ela fica mais fraca. Aí o que acontece? Realocação. Você vai perceber aqui no primeiro desenho que eu tenho aqui a faixinha azul, essa ligação química. Após isso, você percebe que mudou de lugar cada cadeia química. Você percebe agora que antes elas eram paralelas. Agora elas começam a ficar em diagonal. É como se o fio tivesse cacheado e eu distorcesse ele a ponto de ficar liso. Isso se chama realocação. Ah, então o cabelo já está liso ali? Ainda não. Porque há uma tendência natural dele tentar voltar à posição original. Por ligação química entre os elementos químicos, principalmente o enxofre. Então eu desemendei, eu coloquei em outro lugar a fonte de enxofre, mas ela pode ainda tentar voltar à posição original. Se não totalmente, pelo menos parcialmente haverá essa tentativa. Por isso, quando você fez aquele relaxamento de amônia, ficou liso, perfeito. Alguns dias depois, o resultado parece que, em parte, ele desapareceu. A cliente volta no salão e diz, olha, ficou muito liso aquele dia, amei. Só que agora eu estou percebendo que o cabelo está voltando a cachear. Por quê? No caso do orgânico, ele tem uma certa deficiência em desligamento total do cabelo. Por isso, procedimentos complementares, como na escova, no alisamento japonês, que começou a ser usado lá em 1999, que baseava-se num relaxamento de amônia, dava tanto resultado assim, porque eu forçava o cabelo a ficar liso e não voltar mais. É um detalhe que está no neutralizante. Daqui a pouco, no capítulo neutralizante, você vai entender a diferença. Então, o que acontece aqui? Eu peguei o cabelo rígido, amoleci, realoquei o cabelo. E agora, para permanecer mais tempo, eu preciso agora da neutralização. Quando eu neutralizo esse processo, quando eu neutralizo esse procedimento, eu enxago completamente a amônia e aplico um neutralizante. Qual é a intenção do neutralizante? Fixar a forma lisa ou fixar a forma cacheada. Como isso acontece? Aí eu tenho uma interação eletrônica. Os elétrons vão gerar uma carga elétrica no fio devido à presença do neutralizante. O que vai acontecer? A partir de agora, na neutralização, você percebe aqui no desenho que eu tenho agora a formação na diagonal, olha só, do mesmo jeito que está ali,
Só que a partir daqui eu tenho cargas elétricas opostas. Negativo, positivo, positivo, negativo, negativo, positivo e assim por diante. Porque cargas opostas, você aprendeu lá no ginásio que cargas opostas eletricamente se atraem. Então, trocando em miúdos, o cabelo estava assim, rígido. Eu amoleci ele quimicamente, realoquei, coloquei em outro lugar aquelas moléculas de carbono e enxofre, reajustei o enxofre, coloquei ele numa outra posição. Na neutralização, o que acontece? Agora, com cargas elétricas, eu faço com que eles fiquem no lugar e não saiam mais. Por isso a importância da neutralização nesse primeiro passo de alisamento ou cacheamento do fio. Vale lembrar que, durante esse processo realocação, é onde eu consigo dar formato ao fio. Se você já fez algum processo de cacheamento, como que é o cacheamento? Eu primeiro faço o teste de mecha com o produto à base de amônia puro. Aí eu defino potência, adicionando condicionador ou não. Isso a gente vai aprender num capítulo mais à frente. Eu coloco o produto no cabelo, mas eu coloco e já enrolo o bigodinho ou bumerangue? Não. Eu aplico o produto, traciono, passo as costas do pente, separo mecha por mecha. Quando eu percebo que está, olha só, lembra a primeira informação? Elástico, bem elástico. Tem alguns procedimentos que eu enxago o cabelo, aplico uma quantidade de condicionador, aí sim eu enrolo o bigodinho ou bumerangue. A partir desse momento, o que acontece? Eu realoquei. Com o passar do tempo, nós falamos aqui que há um declínio da atividade química. Nesse declínio, o que acontece? Em pequena quantidade, mas o suficiente para moldar o fio, acontece a troca elétrica. Então, como é que é o cacheamento? Eu aplico, faço o teste de mecha, tudo mais, que você já aprendeu no capítulo anterior. Aí eu aplico o produto, faço com que o cabelo fique estirado, enrolo o bigode e espero um tempo de pausa. Quando houver esse declínio, eu percebo que o cacho foi formado, mas não foi neutralizado. Aí eu vou enxaguar completamente o fio, aí sim aplicar o neutralizante. Então eu blindo eletronicamente com carga positiva e negativa todo esse amolecimento. Eu amoleci o fio, dei formato a ele, realoquei as moléculas de enxofre, agora eu vou fazer com que elas fiquem ali quietinhas. A neutralização é muito importante nesse fator.